Fala pessoal, beleza? Agora eu vou resolver com vocês o exercício 6 da lista 4, tá? Então, vamos ler o enunciado dele com calma, e aí depois eu discuto um pouco como a gente resolve esse problema, tá? Ele fala assim: em um cilindro com área transversal A, que é a área, essa área transversal aqui, ó, vale A, foi ajustado um pistão de massa M, que pode deslizar verticalmente quase sem atrito. Esse aqui é o pistão de massa M, que pode deslizar aqui verticalmente sem atrito, tudo bem? Se N mols de gás estão contidos no cilindro a uma temperatura T, ele quer saber qual é a altura H da coluna de gás quando o pistão está em repouso. Então, o que acontece? A gente tem gás aqui dentro, certo? O gás aqui dentro, as moléculas do gás aqui dentro estão se agitando e elas vão exercer uma pressão sobre o pistão. Tudo bem? O que acontece? Eu quero saber qual é a altura exata, ou seja, basicamente a pergunta é qual é o volume de gás que eu tenho que ter aqui dentro, né? Para que a pressão exercida pelo gás iguale a pressão exercida pela atmosfera junto com a massa do pistão. Ou seja, a pressão, eu quero saber qual é o volume de gás que eu tenho que ter aqui para que a pressão exercida pelas moléculas de gás pelo gás sobre o pistão consiga sustentar o pistão. É isso que ele quer que a gente determine. Tá? Ele pede para a gente expressar a resposta em termos das quantidades definidas no enunciado, que é A, N, M, T, essas coisas, né? Da constante dos gases, da aceleração da gravidade G e da pressão atmosférica P0. Tá? E ele deu uma dica, ele fala assim: lembre-se que a pressão do gás deve equilibrar a pressão externa, dada pela soma da pressão atmosférica com a pressão exercida pelo peso do pistão. O que ele quer dizer com isso? Vou fazer um desenho do pistão aqui. Tá? Repara assim, eu desenhei o pistão aqui com esse bloquinho preto. Tudo bem? A gente vai ter que lembrar um pouquinho aqui da definição de pressão. A pressão ela é uma força por unidade de área, tudo bem? Exercida sobre uma parede. Por exemplo, a pressão exercida pelo gás nada mais é do que a força por unidade de área que as moléculas do gás estão exercendo sobre as paredes do recipiente que o contém. Tudo bem? Então aqui o que a gente tem um pistão. Por baixo do pistão a gente tem o gás. Então a gente tem uma pressão P sendo exercida. Qual é a força que essa pressão P está exercendo? Ora, se a pressão é a força por unidade de área, se a gente multiplicar essa pressão pela área do pistão, que é A gente vai ter a força que está sendo exercida pelas moléculas de gás sobre o pistão para sustentar ele, certo? Então a gente tem aqui que a força exercida pelo gás sobre o pistão é a pressão interna vezes A. Tudo bem? Agora, e as forças que agem por cima? Né? Em cima, a gente tem a pressão atmosférica agindo sobre o pistão, não é? A gente tem toda a atmosfera exercendo uma pressão sobre o pistão. Então vai ter essa força aqui, que é a pressão atmosférica P0 vezes a área, que é a área do pistão. E além disso, tem o peso do pistão. Né? O pistão tem um peso, e aí a gravidade está puxando ele para baixo. Então a gente tem que adicionar essa força, que é o peso mg. Então, essas três forças têm que estar se equilibrando para que o pistão fique em equilíbrio. Então, a pressão interna tem que equilibrar a pressão externa e a massa do pistão. Então, a equação que a gente precisa escrever é essa aqui. A pressão atmosférica vezes a área, que é a força devido à pressão atmosférica, mais o peso, que é mg, o peso do pistão, que é a massa dele vezes a gravidade, mg. Isso tem que ser igual à pressão interna, a pressão do gás, que está dentro do pistão, vezes a área, que é a força que o gás está exercendo sobre o pistão. Essa é a condição para que o pistão esteja em equilíbrio, em repouso ali. Tudo bem? A força resultante sobre ele seja nula. Tranquilo até aqui? Legal. Agora o que a gente precisa é brincar com esse P aqui. Como que a gente faz isso? Olha, a gente está considerando que esse gás é um gás ideal, certo? Então a gente pega PV igual a nRT, sem problema nenhum. Eu quero isolar a pressão para colocar aqui. Então o que eu faço? Isolo a pressão, passo o volume dividindo, nRT sobre V. Só que esse V é o volume do gás aqui dentro. Tudo bem? E o volume do gás aqui dentro é o volume determinado pela área A e a altura H. Então esse volume vai ser A, que é a área aqui, vezes H. A vezes H é o volume do gás. Tudo bem? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse carinha aqui e botar aqui. Tudo bem? A gente vai trocar essa pressão por esse cara aqui que a gente achou. Fazendo isso, a gente vai ficar com P0 vezes A mais mg igual a P, que agora passa a ser nRT sobre A vezes H, vezes A. Tudo bem? Esse A vai cortar com esse A, e aí a gente chega nessa equaçãozinha aqui.
O nosso objetivo é isolar o H. Então a gente vai passar o H multiplicando, vai passar tudo isso aqui dividindo, isolando o H, a gente obtém essa expressão aí. nRT dividido por P0A mais mg. Tranquilo? É só isso que ele queria, ele quer saber essa altura aqui no equilíbrio. É essa expressão, nada demais. Certo? Agora no item B o que a gente vai fazer é substituir números. Ele fala que o número de mols é 0,2, o E a gente sabe que é 8,314, o T ele fala que são 400 Kelvin, já está aqui. A pressão atmosférica é um ATM, a gente converte para Pascal, 1,013 10 a quinta. A área é 80 centímetros quadrados, tem que passar para metro quadrado, por isso que eu pus esse 10 a menos 4. Lembra, 1 centímetro é 10 a menos 2 metro, o centímetro quadrado vai ser 10 a menos 2 ao quadrado, que é 10 a menos 4 metros quadrados. Tudo bem? Então fiz a conversão aqui. E aí a massa é 20 kg vezes o G, que é 9,8. Tudo bem? Então, fazendo todas as continhas, a gente obtém 0,66 metros, ou 66 centímetros. Então, a altura que o pistão vai ficar levantado é 66 centímetros. Legal? Então é isso. É um problema que é simples, na verdade. A parte de gás ideal dele é bem simples. Eu acho que a grande dificuldade está aqui, né? Nessa parte inicial de desenhar as forças no pistão. Mas aí, fazendo isso, o problema fica bem simples. Tá? Então, se você tiver qualquer problema, principalmente aqui, ó, pode mandar mensagem para mim que eu tento explicar isso melhor para vocês. Tudo bem? Então é isso. Vamos para o próximo.